O Sul. Bom dia, meus queridos, saúdo todos com a paz do Senhor, que a doce paz do Senhor possa estar alcançando o lar de cada um nesta manhã, que a palavra do Senhor venha tocar o coração de cada um. Me chamo Marco, estou aqui com o nosso irmão Ger, que vai estar trazendo a palavra daqui a pouquinho. Bom dia, Ger. Paz, queridos, bom dia. A gente ainda comentava, né? E esfriou, né, Mike? Esfriou. Quando a gente saiu de casa de manhã estava uma temperatura, agora está bem menos. Paz, queridos. Deus abençoe teu dia. Em nome de Jesus, que a doce presença do Espírito Santo esteja na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, em nome de Jesus. Bom, queridos, quero trazer uma palavra introdutória aqui para depois passar os avisos da igreja. Amém? A nossa palavra introdutória está em Salmos, capítulo 19, verso 8, que nos diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ou seja, queridos, aqueles que seguem a palavra de Deus, a instrução do Senhor, Ele vai iluminar os olhos, vai nos clarear as vistas, né? Falando mais popularmente, aqueles que convidam a Jesus para habitar no seu coração e seguem a palavra de Deus, eles começam a ver as coisas de uma maneira diferente. Então, a gente precisa convidar o Senhor a fazer parte do nosso dia a dia. Há um passado não tão distante, queridos, a gente andava disperso, perdido no mundo, e chegou um momento que eu entendi que a semente que eu estava lançando não era boa. Por quê? Porque a colheita também não era boa. Mas no momento que eu comecei a mudar a semente, no momento que eu comecei a semear e viver aquilo que a palavra de Deus me instruía, eu comecei a colher coisas melhores, né, Ger? Então, eu quero dizer para ti nessa manhã, eu não sei o que tu está passando na tua vida, querido, mas eu quero dizer que tem um Deus bem presente que pode mudar toda a situação. Então, se não está dando certo da maneira que está, busca Deus, te aproxima de Jesus, porque Ele é o único caminho. É aquele que vai te abrir os olhos e vai te iluminar. Amém, querido? Então, eu quero passar os avisos da igreja, que no dia 6, queridos, sábados, a gente vai ter o Mocotó, que é uma promoção do Ministério de Casais, a respeito do retiro que a gente vai ter lá em novembro. Então, os casais da Igreja do Mover estão se organizando para custear, baratear os custos desta conferência. Então, quem ainda tiver interesse, é agora no sábado. Quem ainda tiver interesse pode falar conosco ali na igreja, com a Betânia, ou pode entrar em contato pelos telefones da igreja, que a gente vai ainda tá reservando pedidos. Amém? E na quarta-feira que vem, a gente vai ter o encontro dos casais, tá? É um encontro muito especial. Eu aconselho, né? Dou essa sugestão, você que quer estar fortalecendo a sua intimidade como casal. É um dia muito especial, queridos. É um momento que você vai estar ouvindo uma palavra direcionada especialmente para os casais. Um abraço para o Tiago e a Mara, que são os nossos líderes de casais lá. Com certeza eles vão estar te esperando lá para estar levando a palavra de Deus até o teu coração, para que em nome de Jesus a gente possa melhorar a nossa vivência como casal, né? É sempre importante a gente cuidar do nosso cônjuge, aquela pessoa que divide todas as coisas no dia a dia com a gente. Amém? Dia 13, no sábado, próximo sábado, passando esse agora, no sábado seguinte, teremos a Vigília dos Homens. Amém? Então vai ser um momento que a gente vai estar buscando a presença de Deus, nos conectando espiritualmente com o Senhor, para a gente ter mais da presença de Deus, para que Ele venha abrir os nossos olhos, assim como dizia a palavra, venha iluminar os nossos olhos, para que a gente possa ter uma visão mais aguçada das coisas espirituais, né, queridos? Que infelizmente a gente sofre muito ataques espirituais, mas na presença de Deus o Senhor nos dá direção e nos mostra o caminho a ser seguido. Amém?
Hoje à noite temos culto às 19h30. Será uma bênção. Esperamos você, querido. A porta da igreja está aberta e vai ser uma bênção te receber lá. Então, se você sentir no seu coração de estar junto conosco, ouvindo a palavra de Deus, recebendo mais da parte de Deus, te convido a estar conosco hoje às 19h30. A igreja do Mover fica em frente à escola Aparecida. Amém, queridos? Também temos no sábado, amanhã na sexta-feira, nossa oração intercessória às 23h. É um momento muito especial, onde a gente ora por coisas que a gente busca, queridos. Não somente como pessoa, mas também pela igreja. A gente ora para que a igreja se mantenha, ora pelas igrejas perseguidas ao mundo afora, né? Pessoas que são perseguidas, infelizmente até mortas, por levar e pregar o evangelho. Então a gente está sempre orando e intercedendo por essas pessoas que buscam fazer a vontade de Deus, e às vezes elas pagam um alto preço com a sua própria vida. Então é um momento que a gente ora por essas pessoas, ora por a nossa igreja, ora por a nossa cidade, nosso estado, a nossa nação. Então é um momento muito especial que a gente se coloca na presença de Deus por interceder por esses pedidos de oração. Amém? No sábado também a gente tem os nossos cultos às 19h30. Caso você não consiga ir na quinta por um motivo particular, temos no sábado também, querido. Vai ser uma bênção receber você lá. No domingo também a gente tem o grupo de jovens, às 5h30, né, Ger? Isso. 5h30. Né? A Fernanda vai estar esperando você, jovem, que quer ouvir uma palavra, que quer se colocar na presença de Deus, que quer sair dessa loucura que o mundo vive, né? Quer ter um momento, uma intimidade com Deus. Esse é o momento, é uma palavra direcionada especificamente para o coração do jovem. Então, você que quer ouvir da palavra de Deus, aprender, se entrosar com os jovens da igreja, esse é o momento. Sábado, às 5h30, amém? Nas terça-feiras também nós temos os cultos da tarde, às 14h, com o irmão Fernando e a irmã Lene. Glória a Deus por a vida desse casal, né, que todos os sábados está lá ministrando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus até o coração de vocês, nosso coração, né, amados? Então é um momento, se vocês não conseguem ir na noite, na terça-feira à tarde é mais quentinho, no calorzinho do sol, você vai lá, ouve a palavra de Deus, sai com o coração aquecido, a sua fé renovada, amém? Às terça-feira, às 19h30, também temos o estudo bíblico, né, que é com o nosso irmão Gerry aqui. É um momento muito especial, onde a gente pode tirar as nossas dúvidas, que às vezes no culto a gente fica, mas não tem a oportunidade de perguntar. Então esse é o momento, querido. Se você tem uma dúvida sobre a palavra de Deus e quer tirar, vai ter o nosso irmão Gerry lá, que vai estar tirando todas essas dúvidas. Bem, amados, esses são os avisos da igreja. Agora quero deixar um louvor para a gente estar ouvindo. Logo após teremos a palavra principal. Amém, amados? Glória a Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me contar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Bom, queridos, estamos de volta. Aqui está na sintonia conosco a Jéssica, minha esposa, Miguel, meu filho, a dona Alessandra Vieira, a tia Maria Helena, a Simone Enharte, esposa do Jerry, Tânia, tantos outros que nos ouvem, que a palavra do Senhor esteja chegando até o lar de você, querido. Abre o teu coração, inclina os teus pensamentos para Deus e deixa o Senhor falar contigo nesse momento. Não te desliga do mundo por um momento e presta atenção nessa palavra que vai ser bênção para a tua vida. Também quero parabenizar a dona Eni Volter, mãe do Rodrigo, né, que está de aniversário. Que Deus esteja derramando toda a sorte de bênção sobre a tua vida, sobre os irmãos que também estão de aniversário hoje, que a gente não sabe o nome, mas o Senhor conhece e vai estar derramando toda a sorte de bênção toda a sorte de bênção sobre a tua vida. Que em nome de Jesus a paz do Senhor possa estar chegando até o teu coração, que essa palavra venha mover as águas na tua vida e que em nome de Jesus você possa estar recebendo da parte do Senhor. Amém? Passa a palavra para o nosso irmão Ger, que vai estar trazendo a palavra do Senhor. Amém? Queridos, a palavra que eu trago para a gente compartilhar e refletir hoje nesse programa encontra-se em Isaías 55, 6. Isaías 55, 6 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Glória a Deus, queridos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, converta-se dos seus maus caminhos, né? O que é conversão? O que a gente entende por conversão? Geralmente a gente entende mais de conversão no trânsito, né? Quando eu faço uma conversão no trânsito, eu vou indo numa direção e eu converto, vou para outra. Eu mudo a direção, né? Então, a importância da gente buscar a Deus, queridos, e a palavra fala, né? Buscar enquanto se pode achar. Por quê? Deus vai deixar de existir um dia? Não, ele não vai deixar de existir. Mas aquele que nos convence de quem ele é, aquele que nos atrai para a presença dele, que é o Espírito Santo, um dia não estará mais aqui. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo se retira, e aí como as pessoas serão convencidas do amor de Deus, né? Todos nós já ouvimos falar do amor de Deus, todos nós já ouvimos falar que existe um Deus que cura, que salva, que transforma, que salva. Mas muitas das pessoas ouvem, mas não aceitam esse chamado, não aceitam esse convite, não querem buscar a Deus ou não entendem por que precisam buscar a Deus, né? A gente ainda comentava como é difícil perder uma pessoa, né, Maico? Como a gente sente a morte, que era uma coisa que já deveria ser comum à humanidade, porque existe há milênios. A gente sabe que a gente está fadado a morrer no futuro, né? Uns mais hoje, outros mais amanhã, mas todos nós vamos. Mas por que o ser humano não acostuma com a morte? Porque nós não nascemos para morrer,
né? O ser humano foi criado por Deus para ser eterno. E o ser humano tem esse sentido, esse gene de eternidade no coração. Então a morte nunca vai ser uma coisa comum para o ser humano. E ao mesmo tempo, né, tantas pessoas ouvem falar de Deus, é a mesma coisa, a gente precisa ter proximidade com esse Deus, né? Deus te criou por um propósito. Nós somos seres físicos? Somos, mas somos seres espirituais, né? Enquanto você não se liga naquilo que é a tua fonte espiritual, naquilo que é o teu sustento espiritual, a gente vai ficar com fome, a gente vai ficar perdido, a gente vai ficar desesperado. E o que é a nossa fonte espiritual, né? Tanto se fala em espiritualidade, buscar das coisas espirituais. Querido, a nossa fonte espiritual é Cristo. Aquilo que nos alimenta espiritualmente é Cristo. Só tem um jeito, só tem um caminho. Não tem nada que eu possa buscar que me ligue à minha fonte, aquilo que a minha alma anseia, aquilo que a minha alma tem fome, que é Cristo. Só tem um caminho, né? As pessoas buscam em coisas erradas, buscam em curandeirismo, e eu não estou aqui para falar mal de religiões, né? Mas eu estou para falar o que a palavra diz, né? A palavra diz que nós não busquemos feiticeiros, que nós não buscamos adivinhadores, que nós não busquemos aqueles que falam com mortos para buscar o favor dos vivos. Então, quem entende sabe do que a gente está falando, né? E é a palavra de Deus que fala, não somos nós que falamos. E a palavra diz, busque a Deus enquanto se pode achar. Deus sempre vai existir, mas vai chegar um dia que as pessoas não vão mais achar Ele como se acha hoje em dia. Não vão ter mais acesso a Deus como se tem hoje em dia. A palavra vai dizer em Hebreus, ainda hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Então, o que acontece com muitas pessoas? Até ouvem falar de Deus, mas eu não preciso. Ou se não, uma coisa que foi comentada, que até me chamou muito a atenção na terça-feira na mentoria, né? Igreja é coisa para mulher. Eu não tenho tempo para igreja. Igreja é coisa para quem não tem o que fazer, né? Eu tenho mais o que fazer. Eu não tenho tempo para a igreja. Lá no passado, quando Noé construía a arca pacientemente por 120 anos, as pessoas também não tinham tempo para Deus. Noé estava falando, virá o dilúvio, o mundo vai acabar. Mas as pessoas também não tinham tempo para Deus. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho meu trabalho, tenho meu carro para cuidar, tenho futebol, tenho tantas coisas, né? Eu não tenho tempo para Deus. E eis que um dia a arca fechou. E só se salvou a família de Noé. Por quê? Porque cria em Deus. Então, ainda hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Os pregadores estão aí, as igrejas estão abertas, a palavra está sendo pregada e as pessoas estão vivendo como se tudo fosse continuar do jeito que está para sempre. Haverá um dia, queridos, em que chegará a tribulação e a grande tribulação e tudo aquilo que a gente acha que é ruim se multiplicará por 1000. E aí as pessoas não terão mais a quem recorrer. Então, ainda hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Busque a Deus enquanto se pode achar, como diz a palavra em Isaías, né? As portas das igrejas estão abertas. Glória a Deus pela vida daqueles que pregam a palavra para a gente sempre comenta isso, né? Glória a Deus daqueles que falam de Deus, queridos. Glória a Deus pelos programas de rádio que falam de Deus. A gente precisa estar ligado a Deus. Qual é a função da religião? A própria origem da palavra religião é religar. Mas tem que religar naquilo que te alimenta. Não adianta tu te alimentar de porcaria. Se a gente se alimentar o corpo de porcaria, a saúde física vai reclamar, não vai? Pois se a gente se alimentar de coisa de porcaria, o nosso espírito, a nossa vida espiritual também vai virar uma porcaria. Então a gente tem que estar ligado naquilo que realmente te alimenta, naquilo que te conduz. Mas como é que eu vou saber o que é certo, o que não é bom, queridos? Cada um acredita no que quer. Tem pessoas que acreditam em livros que foram escritos há 100, 200 anos, há 50 anos. Né? Tem pessoas que acreditam em homens que disseram que tinham a verdade e que seguissem eles, que aquilo que eles pregavam era a verdade. Mas tem uma palavra que foi escrita há mais de 4.000 anos, por mais de 40 homens, num correr de tempo de 1.600 anos, mais ou menos. Eu vou me guiar por alguma outra coisa que não seja essa palavra que está escrita lá há 4.000 anos? Eu vou me guiar por alguma outra coisa que não seja a Bíblia? Eu não sou louco.
E então tem pessoas que, mas eu vou me guiar por um líder espiritual que surgiu, porque ele tem a verdade, ele é um cara, ele alimenta a espiritualidade, eu tenho que alimentar a minha espiritualidade. Querido, se tu não quer matar teu espírito de fome, a única coisa que vai te alimentar é a palavra. A própria Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Palavra de quem? Palavra de Deus. Onde é que eu encontro a palavra de Deus? Na Bíblia. Em outro lugar não existe, queridos. Então, não adianta ficar passando a mão dizendo, não, tudo é bom, todos os caminhos levam a Deus. Eu vou um pouquinho num lugar, eu vou um pouquinho na igreja, mas eu vou um pouquinho em outros lugares, porque tudo é bom, né? Tudo leva a Deus. Não. O próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Onde é que você encontra sobre Cristo? Na Bíblia. Então, tudo o restante que eu quiser me alimentar fora a Bíblia, infelizmente é lixo, queridos. Buscai a Deus enquanto se pode achar. A porta dessa arca ainda está aberta, né? Que é a salvação, que é a igreja. Um dia vai fechar. O Senhor vai levar a sua igreja daqui. E aí, para onde irão essas almas que hoje não querem saber de Deus porque tem o futebol, porque tem o carro, porque tem o trabalho? E muitas das pessoas se ancoram no seu dinheiro também, né? Quem tem muito dinheiro não precisa de Deus, não é assim, Maico? Para que eu preciso de Deus se eu tenho uma conta gorda, né? Mas tem uma coisa que o teu dinheiro não compra, querido, que é a paz que só o Senhor pode trazer. Tem pessoas cheias de dinheiro, extremamente atribuladas, e tem pessoas humildes com quase nada, que vivem em paz. A paz que o Senhor traz, e só Ele pode trazer, nada pode comprar, a não ser a tua presença, a tua proximidade com Ele. Então, queridos, enquanto se pode achar, busque o Senhor. Até quando você vai ficar dando desculpa de trabalho, de futebol, de atividades que tu tem para fazer? Até quando? E quando a arca da salvação se fechar, para onde vai a tua alma? A palavra de Deus diz de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, não são os 80, 90 anos que, com a graça de Deus, a gente possa alcançar aqui, que vão dizer tudo sobre mim. Não, queridos, você vai ter uma eternidade para passar. Essa eternidade vai ser passada ou no céu ou no inferno. Não tem um meio termo, não tem um lugar confortável. Ou se busca Deus para passar no céu, ou se deixa a vida levar, como já diria a música, né? Deixa a vida me levar, e ela vai te levando para o inferno. O inferno não é uma criação para assustar as pessoas. O inferno é um lugar real. Tem pessoas com experiências de quase morte que visitaram esse lugar. E elas voltam, quando voltam dessa experiência, voltam extremamente apavoradas, mais apegadas a Deus ainda. Por quê? Porque não querem ir para esse lugar. Então, queridos, ainda hoje, se escutai a sua voz, não endureçais o vosso coração. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. As portas das igrejas estão abertas. Glorifica a Deus pela vida daquele irmãozinho que já te convidou 1000 vezes para ir na igreja, e tu diz assim, mas que cara chato. Continua convidando, que mulher chata, que cara chato. Dá glória a Deus pela vida dele, porque ele ainda está te alcançando um prato de salvação, né? Se você não quer comer desse prato, não é obrigado, mas ele está alcançando. Então, toma uma decisão diferente, né? Não tem outro lugar, não tem outro caminho, não tem um lugar confortável entre o céu e o inferno, que quando a minha alma parta daqui, ele vá, não, eu não acredito em Deus, mas eu vou para um lugar bom, porque eu sou uma pessoa boa aqui na terra, eu tento fazer o bem. A palavra diz que não há um justo, nenhum sequer, né? Então, ou nós nos achegamos a Deus para ter salvação, ou nós deixamos a vida aí como ela vai indo e o inferno nos espera, queridos. Isso não é para assustar, isso é para que você acorde, é para que você tome uma decisão. Existe sim um lugar de salvação e não é só para a vida eterna, é para agora. Como o Maico falava, né? Enquanto ele semeava uma semente ruim, colheu o que era ruim, né, Maico? Exatamente. Me identifiquei com isso que tu falou, né? Enquanto a gente semeava o que era ruim, só tinha colheita ruim. Depois que tu passa a conhecer Deus, querer caminhar com Deus, aprender das coisas de Deus, a tua semente muda. Consequentemente, a colheita muda também, queridos. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A tua resposta vai continuar sendo, eu não quero saber das coisas de Deus? Bom, então, infelizmente,
Você está plantando agora, você vai colher no futuro. Quem sabe você não dá uma resposta positiva para as coisas de Deus? Quem sabe você já não ouviu um convite para ir no culto tantas vezes e nunca foi? Quem sabe não é hoje que você vai mudar essa direção? Hein? Quem sabe não é hoje que você vai mudar essa semente para colher algo melhor no futuro? Amém, queridos? Sabe, Jerry, agora eu estava lendo as pessoas que estão comentando aqui, o João Antônio Braga, ele era daqui da cidade e hoje ele mora lá em Caxias. E quando a gente foi numa conferência de casais lá em Caxias, ele foi lá me visitar onde a gente estava hospedado. E ele é um milagre de Deus. Conheça a história do João Antônio. O João Antônio é um milagre de Deus. Inclusive ele botou aqui no comentário e a gente pode falar com propriedade porque a gente viu o que ele passou. E a gente é tão lindo quando a gente vê um milagre do Senhor. E eu digo, assim como Deus alcançou a minha vida, a vida do João, Deus pode alcançar a tua vida. E o teu milagre pode chegar. Mas quando verdadeiramente tu inclinar o teu coração para Cristo. Porque, né, Jerry, o inferno não é feito para pecador. O inferno é feito para quem não se arrepende. Porque pecadores todos nós somos. Mas aquele que se arrepende, ele tem um lugar à mesa com o Senhor. Inclusive hoje é culto de Santa Ceia. Então aquele que se arrepende verdadeiramente, ele tem um lugar à mesa com o Senhor. Agora, aquele que não quer se arrepender, que quer viver a sua vida mundana, infelizmente, querido, a notícia não é boa. Então eu te digo assim, te arrepende, coloca Deus no teu coração e com certeza Ele vai mudar a tua história e vai mudar o teu futuro de eternidade. Amém, querido? Glória a Deus. Queridos, nós queremos orar então para encerrar o programa de hoje. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pensa bem, que resposta você vai continuar dando a mesma resposta no convite para a igreja, no convite para as coisas de Deus? Pense bem, queridos, olha, aproveita nesse tempo onde a porta da igreja está aberta, onde você tem um lugar para poder adorar, cultuar e conhecer a Deus. Haverá um dia... A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que haverá um dia que as pessoas desejarão a morte e ela não mais existirá. Porque muitas pessoas pensam que morrendo acabou tudo, terminou o sofrimento. Não, não é assim, queridos. A eternidade existe no céu e no inferno. Mas um dia as pessoas desejarão a morte e nem isso elas conseguirão mais, querido. Tamanho vai ser o tormento no inferno. Isso não é para assustar. Isso não é para te trazer a força para as coisas de Deus. Mas é o que a palavra de Deus diz. Não somos nós que estamos dizendo. Querido e amado Deus, viemos à tua presença nessa manhã, Pai. Te honrar, te glorificar, louvar o teu nome. Dizer, Senhor, muito obrigado pelo resgate das nossas almas, Pai. Obrigado porque o Senhor nos tirou do lugar onde nós estávamos. Nos transportou para o teu reino de luz, como diz a tua própria palavra, Senhor, ainda quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã pessoas se decidam por ti através dessa palavra que foi pregada, através desse programa. Deus, muito obrigado pela Igreja do Mover em Canguçu, Pai. Obrigado pelas igrejas irmãs que pregam verdadeiramente a tua palavra, Deus. Obrigado pelos milagres como tu realizaste na vida do João Antônio, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Só tu pode. Quando a gente conhece essas histórias, a gente entende que só tu é Deus e que só tu podes transformar as más notícias em boas, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, corações tenham sido tocados nessa manhã, que o nosso coração continue sendo tocado para jamais se desviar dos teus caminhos, Deus. Abençoa nossas famílias, abençoa aqueles que nos ouvem, Pai. Abençoa em nome de Jesus e coloca a tua mão de poder sobre aqueles que estão passando por tormentos, que talvez estejam nos ouvindo. Senhor, cura, Pai, livra da depressão, da angústia, da ansiedade. Em nome de Jesus, transforma aquele, Pai, que precisa ser transformado. Nós te honramos e te glorificamos, bendizemos o teu nome, reconhecemos que só tu é Deus e fora de ti não há outro, Senhor. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus.